Eu quero o divórcio. E a partir de segunda-feira, a Carolina também tá fora da empresa. Você tá fazendo isso na frente da nossa filha? Assine. Não transforme isso num espetáculo. Por que um pedido de divórcio precisa da minha assinatura pra vender a empresa? Eu preciso de você. Me dê 48 horas. Você tá implorando pra não enfrentar as consequências. O envelope pardo deslizou pela toalha branca e parou ao lado do meu prato. Nicolau nem esperou o silêncio. Diante dos pais, dos parentes, dos funcionários mais antigos e da nossa filha de 15 anos, ele anunciou: quero o divórcio. E, a partir de segunda-feira, Carolina também está fora da empresa. Minha sogra sorriu. Minha filha prendeu o choro. Eu senti os dedos gelarem sob a mesa enquanto Nicolau empurrava uma caneta na minha direção, certo de que me destruiria diante de todos. 20 minutos depois, foi ele quem segurou meu braço pálido com a voz quebrada. Carolina, por favor, não vá embora. Eu preciso de você. Mas ele não estava implorando pelo nosso casamento. Estava implorando para que eu salvasse tudo o que ele havia colocado em risco. Não abandone esta história, porque o que estava escondido naquele envelope mudaria o destino daquela família. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Agora, volte comigo 24 dias no tempo. Às 5h42 da manhã, o pátio da Sampaio Alimentos ainda estava coberto pela névoa fina de Contagem. Os faróis dos caminhões riscavam o chão molhado e o cheiro de leite aquecido se misturava ao café coado, que alguém preparava na pequena copa da produção. Eu usava calça branca, jaleco e uma touca que apertava minha testa. Havia dormido pouco. Mesmo assim, quando o encarregado da recepção me chamou, bastou olhar para o visor do termômetro para entender que alguma coisa estava errada. A carga deveria ter chegado a 4 graus. Chegou a 9,2. Eram 3 toneladas e 800 quilos de creme de leite destinados a uma linha de molhos refrigerados. O motorista jurou que o equipamento do baú tinha falhado apenas nos últimos 20 minutos. O representante da transportadora pediu que eu liberasse o lote e prometeu enviar uma declaração por e-mail. Eu não liberei. Se eu aceitar essa carga, não estou aceitando um papel, expliquei. Estou assumindo o risco de colocar um produto inseguro na mesa de alguém. Ele respirou fundo, irritado. Dona Carolina, isso vai atrasar tudo. Eu sei, o seu marido sempre resolve essas coisas com mais flexibilidade. A frase não me surpreendeu. Já tinha escutado variações dela muitas vezes. Nicolau era chamado de flexível quando cedia em decisões que não teria de explicar depois. Eu era chamada de difícil quando fazia o trabalho que protegia o CNPJ da empresa, os contratos, os empregos e, principalmente, quem comprava nossos produtos. Pedi a contraprova da temperatura, fotografei os lacres, registrei a ocorrência e acionei o fornecedor. Às 6h27, o lote estava oficialmente recusado. Às 7, eu já reorganizava a produção para que 126 funcionários não perdessem o turno. Foi assim durante 14 anos. Eu entrava antes do sol e quase sempre saía depois dele. Conhecia o nome dos encarregados, a capacidade de cada câmara fria, o prazo de validade das embalagens e o ponto exato em que uma falha pequena poderia virar um prejuízo enorme. Tinha ajudado a empresa a conquistar 2 certificações de segurança de alimentos, implantar rastreabilidade por lote e manter contratos com 3 redes de supermercados. Dentro da família Sampaio, porém, tudo isso recebia outro nome. Ajuda. Nicolau chegou às 9h15, vestindo um terno azul marinho e falando ao celular. Atrás dele, vinham 2 representantes da Vertis Capital e uma consultora de mercado. Eu soube quem eram, porque tinha visto os nomes em uma agenda compartilhada antes de meu acesso começar a desaparecer, bloco por bloco. Ele passou por mim no corredor envidraçado, sem diminuir o passo. Resolvido o problema do caminhão, recusei a carga. A temperatura estava fora do limite. Nicolau apertou os lábios. Hoje, o produto não sabe que hoje tem visita de investidor. A consultora soltou uma risada curta, talvez por educação. Nicolau não gostou. Na sala de reuniões, ele apresentou a Sampaio Alimentos como uma empresa familiar com 43 anos de mercado. Falou dos produtos congelados, dos molhos refrigerados, do crescimento de 28% nos últimos 3 anos. Mostrou fotografias das fazendas parceiras na Serra da Canastra e elogiou o sistema de rastreabilidade, o sistema que eu tinha desenhado.
Quando um dos investidores perguntou quem coordenava a qualidade, Nicolau apontou para mim com a caneta. Minha esposa gosta de cuidar desses detalhes. Eu senti uma pressão atrás dos olhos. Não respondi. Abri a apresentação na página correta e expliquei como havíamos reduzido em 36% as devoluções por problema de armazenamento. Falei do programa de treinamento, dos testes de estabilidade e da auditoria anual dos fornecedores. O investidor fez 2 perguntas técnicas. Respondi as 2. Nicolau retomou a palavra antes que houvesse uma terceira. Naquela época, eu ainda confundia autocontrole com paz. Achava que preservar a harmonia era uma forma de proteger minha filha, meu casamento e o homem que Afonso tinha levado 4 décadas para construir. Eu não percebia que, em certas famílias, a pessoa que evita o conflito acaba carregando sozinha o peso de tudo o que ninguém quer enfrentar. Eu conheci Nicolau aos 22 anos, em uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu era bolsista de engenharia de alimentos. Ele ajudava o pai na área comercial e usava uma camisa mal passada, muito diferente dos ternos que passaria a colecionar depois. Na primeira vez em que saímos, dividimos uma pizza numa mesa de plástico perto da Avenida Fleming. Ele falou por 2 horas sobre a pequena fábrica do pai. Disse que queria modernizá-la. Eu falei que queria trabalhar com segurança alimentar para que famílias comuns pudessem confiar no que colocavam à mesa. Naquela noite, parecíamos querer construir a mesma coisa. Durante alguns anos, construímos. Quando a empresa enfrentou uma crise de caixa, 12 anos antes, eu vendi o apartamento que havia herdado da minha avó em 7 Lagoas. O imóvel foi negociado por R$420 mil. Coloquei cada centavo na sociedade, no momento em que os bancos haviam fechado as portas e 2 grandes clientes atrasavam pagamentos. A alteração contratual registrada na junta comercial me deu 35% das cotas. Afonso manteve 40%, Nicolau, 25%. Ninguém me deu aquilo, eu comprei. Depois trabalhei para fazer valer. Ainda assim, conforme a empresa crescia, Nicolau passou a contar a história de outra maneira. Em entrevistas, dizia que tinha assumido uma fábrica ultrapassada e transformado um negócio. Em reuniões familiares, descrevia meu investimento como um gesto de confiança entre marido e mulher. Quando alguém elogiava a área técnica, ele dizia que eu era detalhista. Quando eu discordava de uma decisão, ele dizia que eu estava levando questões domésticas para o escritório. Aos poucos, fui sendo reduzida dentro da narrativa que eu mesma ajudara a construir. Naquela quinta-feira, depois da visita da Vértice, voltamos para casa quase sem conversar. Morávamos num apartamento amplo no bairro de Lourdes, com janelas voltadas para uma rua arborizada e uma cozinha que eu raramente usava durante a semana. Maitê fazia um trabalho escolar na mesa. Havia cadernos abertos, uma caneca de chocolate e um fone pendurado no pescoço. Ela levantou os olhos quando entramos. Mãe, você vem sábado à casa da vovó? Claro. Por quê? Ela quer falar sobre a festa do vovô. Nicolau deixou as chaves no aparador. Vai ser mais do que uma festa. Vamos anunciar uma nova fase da empresa. Eu olhei para ele. Que nova fase? Conversamos depois. Os investidores vieram hoje. Meu acesso à pasta da negociação foi bloqueado. Acho que o de depois já passou. Maitê percebeu o tom e baixou os olhos para o caderno. Nicolau abriu a geladeira, pegou água e falou sem me encarar. Não faça isso na frente dela. Fazer o quê? Perguntar sobre uma empresa da qual sou sócia. Transformar tudo em confronto. Aquela frase seria repetida tantas vezes nas semanas seguintes que quase perdi a conta. Sempre que eu fazia uma pergunta, ele dizia que eu criava conflito. Sempre que eu pedia transparência, ele dizia que eu estava desconfiando da família. Sempre que eu apontava um risco, ele me acusava de não acreditar nele. Na casa de Lavínia e Afonso, 2 dias depois, o cheiro de pão de queijo recém-assado atravessava a sala. A casa ficava perto da Lagoa da Pampulha, numa rua tranquila, escondida atrás de um muro baixo e de 2 jabuticabeiras antigas. Afonso gostava de dizer que não sairia dali, nem se a empresa valesse 100 vezes mais Lavínia. Ao contrário, renovava a decoração sempre que via uma revista nova. Ela tinha organizado sobre a mesa amostras de convites, flores e cartões de menu. Queria comemorar os 71 anos de Afonso com parentes, funcionários antigos, fornecedores e alguns convidados da Vértice Capital.
Depois do almoço, Nicolau fará um anúncio, disse ela, alisando um guardanapo de linho. Será o início de uma etapa mais profissional. Mais profissional em que sentido? Perguntei. Lavínia sorriu como quem tolerava uma criança insistente. Carolina, você sempre foi muito dedicada. Ninguém nega. Mas dedicação não é a mesma coisa que liderança. Afonso mexeu o café. Nicolau não falou nada. Eu esperei alguns segundos. Quem falou em liderança? Não precisa ficar na defensiva, ela respondeu. Nicolau só quer separar melhor as funções. Você sempre gostou da parte técnica. Talvez seja a hora de reduzir o ritmo, cuidar mais da sua casa, acompanhar Maitê. Uma família também precisa de presença. Eu olhei para meu marido. Foi isso que você disse a ela? Minha mãe está tentando ajudar. A decidir o que eu faço com a minha vida, a evitar que você se desgaste. Lavínia tocou meu pulso com a ponta dos dedos. Você veio de uma realidade em que trabalhar até cair era motivo de orgulho. Nós queremos poupar você disso. A frase parecia gentil. Não era. Minha mãe havia trabalhado na cozinha de uma escola municipal. Meu pai consertava carros numa oficina pequena. Nenhum dos dois tinha vergonha de acordar cedo. Nenhum dos dois tratava trabalho honesto como marca de inferioridade. Lavínia conhecia essa história e a usava sempre que queria me lembrar de que eu entrara naquela família por uma porta que, na opinião dela, deveria continuar me deixando agradecida. Maitê estava no corredor. Eu a vi antes que os outros percebessem. No carro, voltando para casa, ela ficou em silêncio até chegarmos à Avenida Antônio Carlos. Então perguntou: Mãe, por que todo mundo fala do seu trabalho como se você estivesse fazendo um favor? Meu peito apertou. Porque algumas pessoas se acostumam tanto com o que alguém entrega que param de enxergar o esforço. Você deixa? A pergunta veio sem acusação. Veio com curiosidade. Foi pior, eu abri a boca, mas não encontrei uma resposta que não parecesse uma desculpa. Nicolau dirigia olhando para a frente. O reflexo dos postes passava sobre o rosto dele em intervalos regulares. Sua mãe sabe se defender, disse ele. Maitê encostou a cabeça no vidro. Então por que ela sempre fica quieta? Ninguém respondeu. Na segunda-feira seguinte, às 11h08, recebi uma mensagem de voz de um produtor chamado Osvaldo, presidente de uma pequena cooperativa que fornecia leite para nós havia 9 anos. A voz dele estava baixa. Dona Carolina, desculpe incomodar. Chegou uma proposta nova da empresa. Querem aumentar o prazo de pagamento de 30 para 75 dias e reduzir o preço em 8%. Disseram que foi aprovado pela diretoria. A senhora sabia disso? Eu não sabia. Abri o sistema de contratos. Meu acesso à pasta de fornecedores estratégicos havia sido removido. Tentei a área de planejamento. Bloqueada. Tentei a sala virtual da negociação com a Vértice. Sem permissão. Liguei para o setor de tecnologia. O analista disse que recebera uma solicitação da diretoria comercial para reorganizar perfis. Quando pedi o documento, ele ficou em silêncio. Quem assinou? O Sr. Nicolau. Às 11h43, encontrei algo com o que ele provavelmente não imaginava que eu ainda pudesse ver. Um rascunho de e-mail havia sido salvo numa pasta compartilhada antiga, usada durante a implantação do sistema. O destinatário era a consultora da Vértice. O texto tinha apenas 4 linhas. A terceira dizia: após a retirada de Carolina da operação, teremos liberdade para ajustar os fornecedores e reduzir custos sem resistência interna. Eu li de novo, depois uma terceira vez. A tela não mudou, mas alguma coisa dentro de mim mudou. Eu imprimi o rascunho, anotei o horário e fechei a tela. Não mandei mensagem para Nicolau. Não fui até a sala dele. Passei os 15 minutos seguintes respirando devagar, porque minhas mãos tremiam e eu não queria que ninguém percebesse. Às 12h10, ele apareceu na porta do meu escritório. Você vai almoçar? Vou depois. Preciso falar com você. Ele entrou, fechou a porta e se sentou sem ser convidado. Havia uma tranquilidade ensaiada no jeito como cruzou as pernas. Coloquei a folha sobre a mesa. O que significa retirada de Carolina da operação? Os olhos dele desceram até o papel, só por um instante. Depois voltaram para mim. Onde você encontrou isso? A pergunta é simples. É um rascunho fora de contexto. Então me deu o contexto. Nicolau se levantou e caminhou até a janela. Do 9º andar, víamos os galpões, os telhados metálicos e a linha escura da BR-381 ao longe. Ele ficou alguns segundos de costas. A Vértice não quer uma estrutura confusa.
Marido e mulher discutindo decisões técnicas, comerciais e familiares dentro da mesma empresa não passa segurança. Nós não discutimos porque somos casados. Discutimos porque você está tentando reduzir custos empurrando o prejuízo para fornecedores pequenos. Negociação não é caridade. Pagar em 75 dias a quem precisa alimentar gado todos os dias não é eficiência. É transferir o nosso problema de caixa para quem tem menos fôlego. Ele se virou. É exatamente disso que estou falando. Você transforma tudo numa questão moral. Segurança de alimentos, contrato e pagamento são questões morais também. Não num negócio do nosso tamanho. A resposta saiu rápida demais. Talvez por isso tenha revelado mais do que ele pretendia. Eu encostei as costas na cadeira. Qual é o tamanho do negócio, Nicolau? Como assim? Quanto a Ver te ofereceu? Que parte vocês pretendem vender? Qual será a nova estrutura? E por que uma sócia com 35% não recebeu nenhum documento? Ele apoiou as mãos na mesa. Porque você não entende esse tipo de operação, eu quase ri. Não por humor, por espanto. Eu li cada alteração contratual desta empresa. Coordenei auditorias de clientes que faturam mais do que nós. Assinei a implantação do sistema que sustenta os números apresentados aos investidores. Mas, de repente, não entendo uma operação que envolve as minhas próprias cotas? No papel, você tem cotas. Na prática, todos sabem quem conduz esta empresa. Foi a primeira vez que ele disse aquilo de forma tão direta, sem disfarce. Você quer que eu saia, falei. Quero que você pare de impedir o crescimento. Não é a mesma coisa. Para mim, virou ela e abriu a pasta que carregava e tirou um documento de 23 páginas. O papel fez um som seco quando tocou a mesa. Leia. É uma proposta de reorganização. Você mantém uma posição consultiva, recebe uma remuneração mensal e transfere temporariamente seus direitos de voto para mim durante a negociação. Folheei as primeiras páginas. Havia linguagem sobre eficiência, governança e continuidade. Na página 17, encontrei uma procuração com poderes amplos. Na 19, uma opção de compra das minhas cotas por um valor calculado com base no patrimônio líquido contábil, sem considerar marca, carteira de clientes ou crescimento projetado. O valor era pouco mais de 6 milhões de reais. A estimativa preliminar da empresa, apresentada naquela mesma semana, passava de 48 milhões. Você chama isso de temporário? É uma proteção para a transação. Para quem? Nicolau pegou a caneta no bolso interno do paletó e colocou ao lado do contrato. Assine, Carolina. Evite um desgaste desnecessário. Vou levar para um advogado. A mandíbula dele endureceu. Você não precisa envolver estranho numa questão de família. Quando uma questão de família tem 23 páginas e mexe com milhões, ela já envolve advogados. Ele recolheu a caneta, mas deixou o documento. Pense na Maitê. Pense no meu pai. Uma briga societária pode destruir tudo o que ele construiu. Foi você quem preparou o papel. E é você quem pode escolher preservar a família. Naquela tarde, entendi como a culpa funciona quando é usada como ferramenta. Nicolau tinha criado o risco, escondido a negociação e tentado comprar minhas cotas por um valor menor. Mesmo assim, apresentou minha resistência como ameaça. Durante anos, ele fizera isso em coisas pequenas. Se eu questionava uma viagem de última hora, eu era controladora. Se reclamava de um jantar cancelado, eu não compreendia a pressão. Se pedia que ele acompanhasse Maitê numa reunião escolar, eu estava usando nossa filha para cobrar atenção. A repetição tinha me treinado a duvidar de mim antes de duvidar dele. Naquela noite, fiquei sentada na cama com o contrato no colo. Nicolau tomou banho, colocou uma camisa e disse que jantaria com investidores. Hoje, de novo, faz parte da negociação. Você pretende me contar quando ela terminar? Ele ajustou o relógio. Pretendo contar quando você estiver disposta a ouvir, sem transformar tudo num ataque pessoal. A porta fechou às 8h19, Maitê estava no quarto. Eu ouvi música baixa do outro lado do corredor. Passei a mão pela aliança e senti o metal apertado contra a pele. Tive vontade de entrar, sentar ao lado dela e contar tudo. Não fiz isso. Uma filha não deveria ser convocada para julgar o casamento dos pais. Liguei para Débora Moura. Eu a conheci havia 6 anos. Ela tinha conduzido 2 auditorias independentes para clientes nossos e em ambas recusara convites caros, almoços prolongados e qualquer tentativa de transformar proximidade em favor.
Era o tipo de pessoa que fazia perguntas curtas e esperava respostas completas. Nos encontramos na manhã seguinte, numa cafeteria discreta da Savassi. Cheguei com o contrato, o rascunho de e-mail e relatórios que eu já possuía legalmente por causa da minha função e da minha participação societária. Débora leu em silêncio. Você quer que eu procure o quê? Perguntou. Não quero que procure um crime. Quero saber se os números apresentados a Vertes correspondem aos números reais da operação, ela assentiu. E qual é o seu acesso hoje? Expliquei os bloqueios. Ela pediu que eu não tentasse burlar nenhum sistema, não usasse senha de terceiros e não levasse arquivos fora do meu alcance autorizado. Ter razão não protege ninguém de fazer uma coisa errada, no desespero disse. Vamos trabalhar só com o que você pode obter como sócia e responsável técnica. A frase me deu uma segurança estranha. Não a segurança de que eu venceria. A segurança de que eu não precisava me tornar parecida com Nicolau para me defender. Na sexta-feira, fiz um pedido formal de informações à administração. Solicitei os relatórios de estoque, as contas a pagar, os contratos com consultorias e os documentos da negociação. Protocolei tudo por e-mail e pedi confirmação de recebimento. A resposta veio 2 horas depois, assinada pelo diretor financeiro. Dizia que as informações estavam sendo consolidadas e seriam disponibilizadas no momento oportuno. Débora leu e escreveu apenas: guarde. Nos 5 dias seguintes, reconstruímos uma parte da situação usando documentos regulares, notas fiscais, balancetes enviados mensalmente, registros de entrada de matéria-prima, demonstrativos apresentados ao banco e relatórios de produção. Os números não se encaixavam. O estoque de embalagens aparecia R$217 mil acima do registro físico. Despesas de manutenção realizadas em agosto tinham sido transferidas para outubro. Pagamentos a cooperativas estavam atrasados, enquanto 6 notas de consultoria, somando R$684.300, haviam sido quitadas antes do vencimento. A empresa contratada para 4 dessas notas não tinha histórico conosco. O endereço cadastrado era uma sala comercial em Nova Lima. Isso prova desvio? Perguntei. Não respondeu Débora. Prova que precisa ser explicado. Ela nunca usava uma palavra maior do que a evidência permitia. Essa prudência foi importante. Eu estava machucada. Uma parte de mim queria que cada incoerência fosse uma confirmação definitiva de que Nicolau era tão ruim quanto eu começava a temer. Débora me obrigava a separar dor de fato. Na terça-feira seguinte, ele me esperava na cozinha quando cheguei em casa. Sobre a bancada havia outro envelope. Dessa vez, não era uma reorganização societária. Era uma proposta de divórcio. Sentei devagar. Li a primeira página. Depois a segunda. Nosso casamento seria encerrado por consenso. Cada um manteria os bens em seu nome, conforme o pacto antenupcial de separação total. A guarda de Maitê seria compartilhada. Até ali, nada me surpreendeu, então chegaram os anexos. Renúncia à administração. Compromisso de não oposição à entrada da Vértice. Cessão de direitos de voto. Opção de venda das cotas. Cláusula de confidencialidade com multa de R$3 milhões. O divórcio era a capa. A empresa era o conteúdo. Você planejou isso há quanto tempo? Perguntei. Nicolau encostou no balcão. Nosso casamento acabou faz anos, Carolina. Então por que as minhas cotas estão no meio? Porque precisamos resolver tudo de uma vez. Precisa. Nós precisamos. Não, você quer o divórcio. Eu posso aceitar o fim do casamento, mas não vou entregar minha participação para facilitar uma negociação escondida. Ele respirou pelo nariz e olhou para o teto, como se eu fosse uma funcionária difícil. Você sempre complica. E você sempre chama de complicação qualquer coisa que não consegue controlar. Foi a primeira frase que eu disse sem recuar. Depois, ele se aproximou. Se não assinar antes da festa do meu pai, vou anunciar tudo lá. Diante da família, dos investidores, de quem for. Não vou permitir que você use emoção para atrasar a empresa. Você está ameaçando me humilhar para conseguir uma assinatura. Estou dando a você a chance de evitar uma cena. A cena é sua. Nicolau L. juntou os documentos, mas eu coloquei a mão sobre o envelope. Deixe uma cópia. Para quê? Para o meu advogado, o rosto dele mudou. Não muito. Apenas o suficiente. Você já procurou alguém? Eu não respondi. Na manhã seguinte, sentei dentro do carro numa vaga próxima à Praça da Liberdade e chorei até sentir dor no rosto.
Não foi bonito. Não foi silencioso. Eu encostei a testa no volante e tentei respirar, mas o ar parecia parar antes de chegar aos pulmões. Chorei pelo homem da camisa mal passada que dividira uma pizza comigo. Chorei pela madrugada em que Maitê nasceu e Nicolau segurou minha mão como se nunca fosse soltá-la. Chorei por cada reunião em que aceitei ser chamada de ajuda, por cada jantar em que fingi não notar o desprezo de Lavínia, por cada vez que transformei desrespeito em cansaço para conseguir dormir. Eu não chorava apenas por um casamento, chorava pela versão de mim que tinha passado anos tentando merecer um lugar que já era seu. Quando as lágrimas diminuíram, tirei a aliança. A pele embaixo estava mais clara. Coloquei o anel no pequeno compartimento da bolsa e limpei o rosto com um lenço amassado. Às 10h30, atravessei a recepção do escritório de Samuel Leal. Eu ainda estava devastada, mas já não estava desorientada. Samuel não me ofereceu frases prontas. Não disse que tudo ficaria bem. Pediu café, abriu um bloco amarelo e começou por aquilo que mais importava. O que você quer proteger primeiro? A pergunta me desmontou de um jeito diferente. Minha filha Ellie anotou. Depois, os empregos, os fornecedores, a empresa e você. Demorei a responder. Eu também. Samuel levantou os olhos. Essa resposta precisa deixar de vir por último. Ellie tinha 48 anos. Falava baixo e não fazia promessas. Leu o pacto antenupcial, a alteração contratual, o acordo de sócios e a proposta de divórcio. Marcou trechos com pequenos adesivos verdes. O regime de separação total deixa claro que as cotas registradas em seu nome pertencem a você, explicou. O divórcio não transfere participação societária automaticamente. Nicolau pode encerrar o casamento. Não pode transformar isso numa autorização para votar por você. E ele pode me tirar da operação? Pode tentar afastar você de uma função executiva, dependendo da estrutura interna. Mas não pode apagar sua condição de sócia. Além disso, o contrato social exige 75% do capital para admitir investidor com mudança de controle. Afonso e Nicolau juntos têm 65%, então precisam de mim, precisam do seu voto. E, pelo que estou lendo aqui, também precisam da sua assinatura como responsável técnica em 2 relatórios apresentados aos grandes clientes. Eu me lembrei da pressa de Nicolau, da caneta sobre a mesa, do sorriso paciente. Não era confiança. Era dependência disfarçada. Samuel virou outra página. Há mais uma coisa. O acordo de sócios permite convocação extraordinária se houver risco relevante à continuidade da empresa ou recusa injustificada de informações. Você já protocolou o pedido? Mostrei o e-mail. Ótimo. Não porque isso resolve, porque registra. Ele me orientou a não discutir detalhes com Maitê, a não usar a guarda como instrumento de negociação e a guardar toda a comunicação. Também sugeriu que as conversas sobre o divórcio passassem a ser feitas por escrito ou na presença dos advogados. E se ele anunciar na festa? Perguntei. Samuel fechou o documento. Você não controla o que ele fará. Controla o que assina, o que diz e o que consegue provar. Saí de lá com uma lista de 12 tarefas. Nenhuma envolvia vingança. Eram coisas simples e cansativas. Reunir cópias certificadas, solicitar documentos, organizar uma linha do tempo, confirmar a cláusula de entrada de novos sócios, preservar mensagens e evitar qualquer acesso indevido. Foi aí que o choro mudou de lugar, não desapareceu de uma vez. Às vezes vinha no banho. Às vezes surgia quando eu encontrava uma fotografia antiga ou escutava Nicolau falando ao telefone no quarto ao lado. Mas, durante o dia, a dor começou a caber em pastas. Pasta 1, Sociedade, pasta 2, Auditoria, pasta 3, Fornecedores, pasta 4, Divórcio, pasta 5, Maitê. Naquela semana, Débora recebeu os documentos que a administração finalmente liberou, depois de uma notificação formal de Samuel. O material veio incompleto. Faltavam anexos de contratos, memorandos de aprovação e a conciliação de estoque do trimestre. Ela criou uma planilha com 37 inconsistências. Nem todas eram graves. Algumas podiam ser erro, outras tinham explicação operacional. Mas 8 exigiam resposta imediata. Entre elas, havia 4 pagamentos à Horizonte Estratégia Comercial Limitada, totalizando R$ 496 mil. O objeto das notas era descrito de maneira vaga: posicionamento de mercado, reestruturação de canais e inteligência de crescimento. Essa empresa entregou o quê? Perguntei.
Ainda não sabemos, disse Débora. Não encontrei relatório, apresentação, ata de reunião nem produto final anexado aos pagamentos. Quem aprovou? Ela apontou para 2 assinaturas digitais. Nicolau é o diretor financeiro. No mesmo dia, às 4h17 da tarde, meu celular vibrou dentro do bolso do jaleco. Débora falava rápido, mas sem elevar a voz. Carolina, alguém tentou excluir uma pasta do servidor de documentos contábeis. Tentou? A empresa usa backup automático. O arquivo voltou. A equipe de tecnologia registrou a tentativa. Quem acessou? A credencial é de Nicolau. O corredor pareceu estreitar ao meu redor. Isso prova que foi ele. Prova que a credencial dele foi usada. Não vamos dizer mais do que isso. A resposta me trouxe de volta ao chão. Pedi ao responsável de tecnologia que preservasse os logs, seguindo o procedimento interno, e enviei uma solicitação formal para que nenhum arquivo ligado à negociação fosse alterado até o encerramento da auditoria. O pedido foi copiado para Afonso. Ele me telefonou naquela noite. Carolina, venha aqui amanhã cedo. Sem Nicolau, cheguei à casa da Pampulha às 7h30. Afonso me esperava na varanda dos fundos, diante de uma mesa com café, queijo fresco e um silêncio pesado. Ele parecia mais velho do que na semana anterior. Eu li sua mensagem, disse. Nicolau afirma que você está exagerando por causa do casamento. Coloquei a pasta marrom sobre a mesa. O casamento pode acabar sem destruir a empresa. O que não pode é a empresa ser usada para me pressionar durante o divórcio. Mostrei a ele o rascunho de e-mail, a proposta de cessão de votos, as diferenças de estoque e o resumo preliminar de Débora. Não apresentei acusações. Apresentei datas. Afonso ficou muito tempo olhando para uma das folhas. Eu autorizei Nicolau a conversar com investidores, falou. Não autorizei esconder dados. O senhor sabia que ele pretendia me afastar. Ele levou a xícara à boca, mas não bebeu. Eu sabia que havia conflito entre vocês. Não foi o que perguntei. Afonso colocou a xícara de volta no pires. Nicolau disse que você estava cansada, que queria sair. E o senhor acreditou. Eu quis acreditar, a honestidade dele doeu mais do que uma desculpa. Por quê? Porque enfrentar meu filho significava admitir que eu talvez tenha colocado a empresa nas mãos erradas. O barulho de um pássaro veio das árvores. Dentro da casa, alguém fechou uma porta. Eu pensei em quantas vezes aquele homem, respeitado por todos na fábrica, tinha escolhido a paz aparente dentro da própria família. Seu silêncio não evitou o problema, falei. Só deu espaço para ele crescer. Afonso passou a mão pelo rosto. Se isso vier a público, o nome da família pode ser destruído. O nome da família vale mais do que os produtores que estão esperando pagamento, mais do que os funcionários que podem perder emprego, mais do que os clientes que receberam números incompletos. Não. Então não podemos proteger um sobrenome escondendo o que aconteceu. Ele olhou para a fotografia de sua primeira fábrica, pendurada na parede da varanda. Era um galpão de tijolo, com uma placa torta e 3 funcionários diante da porta. Comecei com 8 pessoas, disse. Conheci a família de todas, hoje são 204, e muitas delas confiam em nós sem saber o que está acontecendo. Afonso respirou fundo. O que você pretende fazer? Convocar uma reunião extraordinária dos sócios, suspender qualquer assinatura com a Vértice até a auditoria terminar, garantir pagamento aos fornecedores pequenos e avaliar a gestão de Nicolau conforme o contrato. Na festa? Depois do almoço, quando os representantes do fundo já estarão presentes. Foi Nicolau quem escolheu misturar uma celebração familiar com uma negociação empresarial. Afonso fechou os olhos. Ele quer anunciar o divórcio lá. Eu sei. Lavínia acredita que isso vai mostrar que ele está assumindo o controle da própria vida. Eu quase perguntei se minha humilhação fazia parte da decoração. Não perguntei. O senhor vai comparecer à reunião? Afonso demorou tanto que ouvi o relógio da sala marcar 8 horas. Vou, e vai votar com base nos documentos. Vou. Ele não prometeu ficar do meu lado. Prometeu olhar. Naquele momento era o máximo que eu podia exigir. Nicolau percebeu a mudança 2 dias depois. Talvez Afonso tenha feito uma pergunta. Talvez o diretor financeiro tenha contado sobre a auditoria. Talvez ele apenas tenha notado que eu já não discutia. Às 9h05 da manhã, todos os funcionários receberam um e-mail da presidência executiva. A mensagem informava que eu me afastaria temporariamente para cuidar de questões emocionais e familiares.
Eu estava dentro da fábrica quando os celulares começaram a vibrar. As pessoas me olhavam sem saber o que dizer. Fui até meu escritório. Meu cartão ainda abria a porta, mas meu acesso ao sistema de qualidade havia sido reduzido. A agenda de auditorias estava vazia. Minha assinatura digital tinha sido retirada do fluxo interno. Nicolau entrou minutos depois. Você não tinha autorização para enviar isso, falei. Sou o administrador. Sou responsável técnica. Um afastamento precisa ser formalizado e comunicado aos clientes quando afeta contratos. Já estamos providenciando substituta. Em 4 dias. Não se considere insubstituível, ele disse a palavra com prazer. Eu me levantei. Nunca me considerei. Foi por isso que documentei processos, treinei equipe e formei pessoas. Um bom profissional não cria dependência. Cria continuidade. O sorriso dele vacilou. Então não haverá problema. Haverá, se você usar uma mentira sobre minha saúde emocional para justificar uma decisão societária. Você está em condições de trabalhar? Estou em condições de responder por escrito. É o que farei. Mandei uma notificação interna corrigindo a informação. Disse que não havia solicitado afastamento, que continuava disponível e que qualquer mudança de função deveria seguir o contrato social e os requisitos técnicos aplicáveis. Não contei detalhes do divórcio. Não ataquei Nicolau. A precisão fez mais barulho do que um escândalo. Naquela tarde, o gerente de produção apareceu na porta com uma pasta azul. Ele trabalhava na empresa havia 19 anos e raramente falava sobre assuntos da diretoria. Dona Carolina. Eu não sei o que está acontecendo entre a senhora e o Dr. Nicolau. E não quero saber, mas pediram que eu assine uma declaração dizendo que a senhora vinha tomando decisões instáveis na produção. Meu estômago apertou. E você assinou? Não, ele colocou a pasta diante de mim. Guardei uma cópia do pedido e respondi que todas as decisões técnicas dos últimos 12 meses estavam registradas. Se precisarem, eu confirmo. Por que está fazendo isso? Ele franziu a testa. Porque recusar uma carga estragada não é instabilidade. É trabalho. Quando ele saiu, permanecia alguns segundos imóvel. Eu tinha passado tanto tempo tentando ser reconhecida por quem me diminuía que quase esqueci de olhar para quem conhecia meu valor sem precisar de espetáculo. Na véspera da festa, Débora concluiu o relatório preliminar. Eram 41 páginas, com anexos e ressalvas claras. O documento não acusava Nicolau de crime. Recomendava suspensão da transação, até que 12 pontos fossem esclarecidos, incluindo pagamento sem comprovação de entrega, divergências de estoque, postergação de despesas e tentativa de exclusão de arquivos. A Verte receberia uma cópia na reunião. Samuel levou ao cartório 3 vias autenticadas do contrato social e do pacto antenupcial. Afonso confirmou por escrito a convocação extraordinária para as 3h20 da tarde, logo após o almoço de aniversário. Às 6h40 daquela sexta-feira, meu celular recebeu uma mensagem de Nicolau. Leve uma caneta amanhã. É sua última chance de sair com dignidade. Eu li 2 vezes. Depois coloquei o aparelho sobre a mesa. A pasta marrom já estava pronta. No sábado, acordei antes do despertador. Belo Horizonte amanhecia clara, com um céu azul que parecia indecente diante do que eu sabia que aconteceria. Fiz café. Cortei uma fatia de pão. Não consegui comer. Maitê entrou na cozinha de pijama e sentou diante de mim. Você vai mesmo à festa? Vou. O pai está estranho. Eu segurei a caneca com as 2 mãos. Existem assuntos entre adultos que ele e eu precisamos resolver. Nada disso é culpa sua. Vocês vão se separar? A pergunta caiu entre nós sem proteção. Eu poderia ter mentido por algumas horas. Não quis. É possível. Mas nós 2 continuaremos sendo seus pais. E você não vai precisar escolher nenhum lado. Os olhos dela ficaram úmidos. Eu só não quero que ele trate você daquele jeito. Aproximei minha cadeira. Você também não precisa me defender. Os adultos precisam responder pelas próprias atitudes. Ela assentiu, mas não pareceu convencida. Aos 15 anos, Maitê já entendia muito mais do que eu desejava e menos do que temia. Vesti um vestido azul escuro de corte simples. Não queria parecer desafiadora nem derrotada. Prendi o cabelo, coloquei brincos pequenos e guardei a pasta marrom numa bolsa estruturada. A aliança ficou no compartimento onde eu a havia colocado dias antes. Nicolau saiu do quarto usando um terno cinza claro. Ele me observou por alguns segundos. Então você vem.
É o aniversário do seu pai. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Essa frase serve para você também. Ele ajeitou o punho da camisa. Depois de hoje, cada um segue sua vida. Concordo, a calma na minha voz o incomodou. Eu percebi pelo modo como ele fechou a porta com força excessiva. A casa da Pampulha estava cercada de carros quando chegamos. Havia arranjos de flores brancas na entrada, garçons atravessando o jardim e uma mesa de madeira comprida montada sob uma cobertura de vidro. A lagoa brilhava ao fundo. O cheiro de carne assada vinha da área externa, misturado ao perfume doce das jabuticabeiras. Lavínia usava um vestido bege e recebia os convidados como se estivesse inaugurando um palácio. Quando me viu, inclinou o rosto na direção da minha roupa. Azul escuro numa festa de aniversário. Foi a cor que escolhi. Parece roupa de reunião. Talvez seja apropriado. Ela estreitou os olhos. Nicolau me contou que você está resistindo ao inevitável. Ele contou sobre o divórcio ou sobre as minhas cotas. O sorriso dela desapareceu por um segundo. Não estrague o dia de Afonso. Eu não trouxe papéis de divórcio para a mesa dele. Passei por ela antes que respondesse. Afonso estava perto da varanda, conversando com antigos funcionários. Quando nossos olhos se encontraram, ele tocou discretamente o bolso do paletó. Era o sinal de que levara a convocação e os documentos. Débora chegou às 2h46. Samuel 4 minutos depois. Eles não entraram juntos. Sentaram-se em lugares diferentes e cumprimentaram Afonso como convidados de uma reunião marcada para mais tarde. Os representantes da Vértice ocupavam a ponta direita da mesa. Um deles, o diretor responsável pela negociação, trouxe uma pasta preta e manteve o celular virado para baixo diante do prato. O diretor financeiro da Sampaio Alimentos evitou olhar para mim. Nicolau circulava entre todos com uma taça na mão. Contava histórias, distribuía abraços e recebia elogios pela expansão da empresa. Em certo momento, ouvi um primo dizer que ele finalmente havia assumido o lugar de Afonso. Nicolau sorriu. Eu não disse nada. O almoço começou pouco depois das 2h. Afonso agradeceu a presença de todos e falou sobre os primeiros anos da fábrica. Lembrou-se do galpão pequeno, das entregas feitas numa Kombi usada e das noites em que ele e Lavínia colavam etiquetas à mão. Quando mencionou os funcionários, sua voz falhou. Empresa nenhuma é construída por uma pessoa, só disse. Nicolau bateu palmas antes de todos. Talvez não tenha percebido o peso da frase. Às 3h04, as sobremesas foram retiradas. Um garçom serviu café em pequenas xícaras brancas. A conversa diminuiu quando Nicolau se levantou. Ele segurava o envelope pardo. Meu coração acelerou, mas não desviei os olhos. Pai, antes do anúncio sobre a nova fase da Sampaio Alimentos. Preciso tratar de uma questão pessoal que também afeta a empresa. Afonso não se moveu, Lavínia endireitou os ombros, Maite apertou o guardanapo no colo. Nicolau caminhou até mim e colocou o envelope ao lado do meu prato. O papel deslizou sobre a toalha branca, então lhe falou. Quero o divórcio. E, a partir de segunda-feira, Carolina também está fora da empresa. Uma colher bateu contra um pires. Alguém respirou alto. O diretor da Vértice ergueu os olhos, claramente surpreso por ter sido colocado dentro de uma cena familiar. Lavínia sorriu, não foi um sorriso aberto. Foi pior, uma pequena curva de satisfação, como se uma ordem antiga estivesse finalmente sendo restaurada. Nicolau abriu o envelope e tirou os documentos. Nosso casamento perdeu o sentido há muito tempo. Tentei resolver isso em particular, mas Carolina decidiu misturar ressentimento pessoal com o futuro da companhia. Não posso pedir que 200 pessoas sejam prejudicadas porque ela se recusa a aceitar uma mudança. Cada palavra tinha sido preparada para me transformar na ameaça. Minha boca ficou seca. O sangue pulsava dentro dos ouvidos. Por um instante vi a mesa como se estivesse a vários metros de distância. Minha filha olhava para mim com o queixo tremendo. Coloquei a mão sobre a dela. Você não precisa escolher um lado, falei baixo. Só precisa saber que ninguém merece ser humilhado para que outra pessoa pareça forte. Nicolau empurrou a caneta. Assine. O acordo é justo. Você terá a segurança financeira e poderá seguir sua vida sem carregar responsabilidades que nunca quis de verdade. Levantei os olhos. Nunca quis? Você mesma reclamou durante anos do peso da empresa. Reclamar do peso não significa negar o trabalho. Lavínia interferiu. Carolina, pelo amor de Deus, não faça teatro.
Meu filho tirou você de uma vida em que sua família contava cada moeda. Você recebeu oportunidades que jamais teria sozinha. O mínimo seria sair com gratidão. A frase atravessou a mesa. Meu pai já estava morto havia 6 anos. Minha mãe, havia 3. Pensei nas mãos dela cheirando a alho e sabão depois de um dia na cozinha da escola. Pensei nas unhas escuras de graxa do meu pai. Eles tinham contado moedas, sim, e me ensinado que dinheiro nenhum comprava o direito de desprezar alguém. Eu fechei o envelope. Minha família nunca teve vergonha de trabalhar, Lavínia. Não use o esforço deles como insulto. A voz saiu firme. Nicolau apontou para a última página. Assine o divórcio e a transferência. Chega de atraso, Samuel levantou-se da cadeira. Antes que Carolina assine qualquer coisa, gostaria de esclarecer o conteúdo desse documento. Nicolau fingiu surpresa. Isto é uma festa familiar. Foi o senhor quem colocou uma operação societária dentro de um pedido de divórcio. Dr. Nicolau, o diretor da Vértice, pegou a pasta preta e a abriu. Samuel caminhou até a mesa, pediu licença a Afonso e colocou ao lado do envelope 3 cópias autenticadas. O som do papel sobre a madeira pareceu mais alto do que deveria. A primeira é o pacto antenupcial. A segunda, a alteração contratual registrada na junta comercial. A terceira, o acordo de sócios vigente. Nicolau deu uma risada curta. Todos aqui sabem que Carolina tem cotas. Então todos também devem saber que o divórcio não transfere essas cotas e que a entrada de um investidor com mudança de controle exige aprovação de 75% do capital social. Samuel abriu o documento na página marcada. O senhor Nicolau possui 25%. O senhor Afonso, 40%. Carolina, 35%. Sem o voto dela, a operação não alcança o percentual exigido. O diretor da Vértice olhou para Nicolau. Foi-nos informado que havia consenso entre os sócios. E haverá. Nicolau respondeu rapidamente. Carolina só precisa assinar. Não haverá, eu disse 2 palavras. A primeira mentira caiu às 3h11. Nicolau se inclinou na minha direção. Você está disposta a destruir a empresa por orgulho? Não. É por isso que não vou autorizar uma venda baseada em informação incompleta. Débora se levantou, o diretor financeiro mexeu na cadeira. A perna dele bateu na mesa, fazendo a água dentro de um copo tremer. Meu nome é Débora Moura. Fui contratada para uma análise independente dos documentos disponibilizados à sócia Carolina Reis Sampaio. O relatório preliminar foi concluído ontem. Ela entregou uma cópia a Afonso, outra ao representante da Vértice e uma terceira a Samuel. Nicolau ficou vermelho. Isso é ilegal. Ela não tinha autorização para acessar nossos sistemas. Não acessei sistema algum, Débora respondeu. Trabalhei com balancetes, notas fiscais, extratos corporativos, relatórios de produção e documentos fornecidos mediante solicitação formal de uma sócia. Tudo está identificado nos anexos. Ela não dramatizou. Leu as conclusões como quem mede cada palavra. Havia divergência entre o estoque físico e o estoque contábil. Despesas tinham sido postergadas. Pagamentos a fornecedores estavam vencidos. 6 notas de consultoria, no total de R$ 684.300, não tinham documentação suficiente que comprovasse a entrega integral dos serviços. Além disso, se uma credencial vinculada à administração tentara excluir arquivos relevantes depois do início da solicitação de informações. Isso é uma acusação? Nicolau perguntou. É uma recomendação de investigação e de suspensão da transação até os esclarecimentos. Débora respondeu. O relatório não atribui crime a ninguém. A precisão dela impediu que Nicolau se escondesse atrás da indignação. O diretor da Verte fechou a pasta preta. Diante desses elementos, nossa análise de investimento está suspensa. Não assinaremos a carta final hoje. Lavínia levou a mão ao peito. Suspensa por causa de uma crise conjugal, suspensa por causa de risco de governança e informação financeira, não reconciliada, ele corrigiu. A segunda mentira caiu às 3h17. Nicolau olhou para Afonso. Pai, diga alguma coisa. Afonso estava com o relatório aberto diante de si. As mãos dele tremiam levemente. Eu vou dizer, respondeu. Mas primeiro quero ouvir Carolina. Eu me levantei. Meus joelhos pareciam fracos, embora minha voz não estivesse. Eu não quero fechar esta empresa. Não quero cancelar contratos por vingança. Não quero que funcionário algum pague pelo que está acontecendo aqui. Nos últimos 24 dias,
Tentei obter informações, preservei documentos e pedi que a negociação esperasse uma auditoria. Em resposta, meus acessos foram bloqueados. Meu estado emocional foi usado para justificar um afastamento que nunca solicitei e um pedido de divórcio foi misturado a uma sessão de direitos societários. Olhei para Nicolau. O casamento pode terminar. Minha dignidade não está em negociação. O gerente de produção, sentado mais ao fundo, levantou-se. Senhor Afonso, pediram que eu assinasse uma declaração dizendo que Dona Carolina vinha tomando decisões instáveis. Eu não assinei. Tenho a solicitação comigo. O diretor financeiro baixou a cabeça. Um representante da cooperativa de produtores pediu a palavra. Era Osvaldo, o homem da mensagem de voz. Nossa cooperativa recebeu novas condições que podem fazer 7 famílias deixarem a atividade. Trabalhamos com a empresa porque Dona Carolina criou um programa que garantia previsão de compra e orientação de qualidade. Se isso for encerrado sem conversa, não renovaremos o fornecimento. Outros 2 fornecedores concordaram. Não era uma homenagem ensaiada. Era mais forte por isso. Cada pessoa falava de uma consequência concreta. Prazo, trabalho, confiança. Produto Nicolau havia passado anos se apresentando como o rosto da empresa. Naquele instante, a sala começou a enxergar a estrutura que existia atrás do rosto. Às 3h21, Afonso tirou do bolso a convocação da reunião extraordinária. Conforme o acordo de sócios, esta reunião foi convocada ontem por risco relevante à continuidade da empresa, disse. Os 3 sócios estão presentes. A pauta é a suspensão da negociação, a continuidade da auditoria e a permanência de Nicolau na administração. Você fez isso pelas minhas costas? Nicolau perguntou. Afonso ergueu os olhos. Você fez coisas pelas costas de todos nós. Lavínia se levantou tão rápido que a cadeira raspou no piso. Afonso, hoje é seu aniversário. E foi meu filho quem escolheu usar minha mesa para constranger a própria esposa. O silêncio seguinte não tinha para onde fugir. Afonso votou pela suspensão imediata da negociação e pela continuidade da auditoria. Eu votei da mesma forma. Juntos tínhamos 75%. Na terceira deliberação, decidimos afastar Nicolau temporariamente da administração até a conclusão da análise independente, conforme as regras do contrato social. Um comitê interino, composto por mim, Afonso e uma executiva externa, assumiria as decisões urgentes. Pagamentos a pequenos fornecedores teriam prioridade. Nenhum funcionário seria dispensado sem a avaliação do comitê. Nicolau permaneceu em pé, imóvel. A sala que ele havia preparado para minha derrota agora esperava a resposta dele. Às 3h24, peguei minha bolsa. Foi quando ele veio atrás de mim, segurou meu braço perto da porta da varanda. Não com força suficiente para machucar, mas com o desespero de quem vê uma última saída se afastando. O rosto dele estava pálido. Carolina, por favor, não vá embora. Eu preciso de você. A frase do início daquela tarde voltou para mim com outro peso. Eu retirei o braço devagar. Precisa de mim para quê? Assine os relatórios técnicos. Diga a vértice que isso foi um mal-entendido. Me dê 48 horas. Eu explico as consultorias, reorganizo os pagamentos, converso com os fornecedores. E o casamento? Ele abriu a boca, nenhuma palavra saiu, a resposta estava ali. Nicolau não implorava pela família. Implorava pelo cargo, pela imagem e pela assinatura da mulher que acabara de declarar dispensável. Você não está implorando pelo nosso casamento, falei. Está implorando para não enfrentar as consequências. Eu posso consertar. Você teve todas as oportunidades de fazer isso antes de colocar uma caneta na minha frente. Pense na empresa. É exatamente nela que estou pensando. Ele tentou se aproximar outra vez. Eu construí tudo isso, olhei para a mesa, para Afonso, para os funcionários, para os produtores, para Débora, Samuel e minha filha. Não, Nicolau. Você confundiu aparecer na frente com carregar tudo sozinho. Ele respirou fundo, como se procurasse uma frase capaz de recuperar o controle. Eu não esperei. Eu não vou destruir a empresa. Vou proteger as pessoas que você colocou em risco, mas não vou mais salvar o seu cargo com o meu silêncio. Às 3h25, saí da varanda. 20 minutos depois de pedir o divórcio, foi ele quem ficou para trás. Eu encontrei Maitê no corredor que levava à cozinha. Ela havia saído da mesa antes da votação terminar. Estava sentada num banco estreito, abraçada à própria bolsa,
Tentando não chorar na frente de duas funcionárias da casa, sentei ao lado dela. Vamos embora? Ela assentiu. Afonso apareceu alguns passos atrás. Parecia querer dizer muita coisa. Eu não tinha espaço para ouvir naquele momento. Amanhã falei. Ellie baixou a cabeça. No carro, Maitê ficou olhando a lagoa desaparecer pelo vidro. Eu não falei mal do pai dela. Não contei sobre os pagamentos, os arquivos ou as ameaças. Disse apenas que os adultos haviam tomado decisões erradas e que agora precisariam resolver as consequências sem colocá-la no meio. Ele mentiu sobre você, ela murmurou. Sim. E você ainda vai deixar que eu veja ele? A pergunta revelou um medo que eu não esperava. Seu pai errou comigo e com a empresa. Isso não apaga o vínculo de vocês, mas as visitas e as conversas precisam ser respeitosas. Ninguém vai usar você para mandar recado ou fazer pressão. Maitê encostou a cabeça no banco. Eu achei que, quando alguém vencia, a outra pessoa perdia tudo. Isso acontece em filme. Na vida, justiça não é tirar tudo de alguém. É colocar limite no que essa pessoa pode continuar fazendo. Naquela noite, dormimos no apartamento. Nicolau não voltou. Samuel me orientou a não trocar fechaduras, retirar objetos ou tomar decisões patrimoniais impulsivas. O imóvel estava no nome de ambos por uma compra feita depois do casamento, com percentuais definidos na escritura. Mesmo com separação total, cada um tinha sua parte registrada. Eu poderia ter transformado cada detalhe numa guerra. Escolhi não fazer isso. Na segunda-feira, às 7, cheguei a Sampaio Alimentos. A notícia já tinha atravessado os corredores, mas eu pedi que nenhuma reunião começasse com boatos. O comitê interino reuniu gerentes, explicou que havia uma auditoria em andamento e garantiu a continuidade dos salários, da produção e dos contratos essenciais. Não contei o que acontecera na mesa de aniversário. A empresa não precisava assistir ao nosso casamento desmoronar. Precisava saber quem autorizaria pagamentos, quem responderia pela qualidade e quais decisões estavam suspensas. As primeiras semanas foram difíceis. A Vértice retirou a proposta até que os números fossem revisados. Um banco reduziu temporariamente parte do limite de crédito. 2 clientes exigiram relatórios adicionais. Tivemos de negociar prazos, vender um veículo executivo pouco utilizado e adiar a reforma da área administrativa. Não houve milagre. Houve trabalho. A auditoria final levou 11 semanas. Das 37 inconsistências iniciais, 23 foram esclarecidas por falhas de registro, integração ruim de sistemas ou documentos arquivados no lugar errado. 8 exigiram ajustes contábeis. 6 foram encaminhadas para análise jurídica mais profunda. As consultorias pagas haviam prestado parte dos serviços, mas os valores estavam acima do mercado e a comprovação era incompleta. Um dos contratos tinha sido indicado por um amigo pessoal de Nicolau. A tentativa de exclusão dos arquivos continuou sem autoria individual comprovada, embora tivesse ocorrido com a credencial dele. Samuel repetiu o que Débora dissera desde o começo. Suspeita não é sentença. Documento não é licença para exagerar. Essa frase se tornou um princípio para mim. Eu não precisava inventar um monstro para justificar minha saída. O que Nicolau realmente fizera já era suficiente. Ele foi removido da administração ao fim da auditoria, em decisão registrada numa alteração contratual. Não foi preso. Não perdeu todos os bens, não acordou pobre numa manhã de chuva, perdeu o poder que havia usado sem responsabilidade. Também teve de responder, em procedimento civil, pelos prejuízos ligados a decisões não autorizadas e por informações incompletas fornecidas na negociação. Os advogados chegaram a um acordo parcial sobre algumas despesas. Outras permaneceram em discussão. O divórcio seguiu por mediação. As cotas da empresa não entraram na partilha porque pertenciam a cada sócio conforme os registros e o pacto antenupcial. O apartamento foi avaliado e Nicolau comprou minha parte com financiamento próprio. Eu aluguei um imóvel menor perto da Praça da Liberdade, com 2 varandas e uma cozinha iluminada pela manhã. Maitê alternava a convivência conforme um plano construído com orientação profissional. Nas primeiras semanas, recusou-se a falar com o pai. Eu não a forcei a perdoar, mas também não alimentei o afastamento. Você pode estar com raiva, disse a ela. Só não precisa transformar essa raiva numa casa onde vai morar para sempre. Nicolau começou terapia depois que a mediadora sugeriu acompanhamento.
Não sei o que dizia nas sessões. Não cabia mais a mim administrar a consciência dele. Em algumas conversas, tentou justificar o que fizera. Dizia que estava pressionado, que acreditava estar salvando a empresa, que minha resistência o fizera perder a cabeça. Eu escutei uma vez, depois respondi. Pressão explica o medo. Não explica escolher a humilhação como ferramenta. Ele ficou em silêncio. Foi a última vez que tentou me convencer de que eu também era responsável pela decisão que ele tomara diante daquela mesa. Lavínia demorou mais para reconhecer qualquer coisa. Durante meses, tratou o episódio como uma tragédia causada por falta de discrição. Quando nos encontramos numa reunião sobre Maitê, ela disse que assuntos conjugais deveriam permanecer dentro de casa. Concordo, respondi. Foi por isso que eu não levei o divórcio para a festa. Ela desviou dos olhos, não houve abraço. Não houve transformação repentina. Algumas pessoas precisam conviver muito tempo com o desconforto antes de admitir que estavam erradas. Afonso foi diferente. Certa manhã, apareceu na fábrica antes das 7, usando uma camisa simples. Caminhou comigo pela área de produção, ouviu os encarregados e parou diante da mesma câmara fria onde eu recusara a carga semanas antes. Eu sempre soube que você era competente, disse. Saber não adiantou quando o senhor ficou calado. Ele aceitou a frase sem se defender. Eu achei que não escolher um lado manteria a família unida. Não escolher diante de uma injustiça também é uma escolha. Afonso assentiu. Eu aprendi tarde. Aprender tarde ainda é melhor do que nunca aprender. Ele pediu desculpas. Não em nome de Nicolau, em nome próprio. Disse que havia protegido o conforto do filho e a opinião de Lavínia, enquanto eu carregava responsabilidades que ninguém reconhecia publicamente. Eu aceitei o pedido de desculpas, não como pagamento. Como começo. 6 meses depois da festa, a Sampaio Alimentos funcionava com uma estrutura diferente. Criamos um conselho consultivo com 2 membros independentes. Implantamos auditoria semestral, canal interno de denúncias e regras para a contratação de empresas ligadas a familiares ou amigos do sócio. Só os contratos com as cooperativas foram renegociados. O prazo médio de pagamento caiu para 35 dias. O programa de rastreabilidade passou a incluir treinamento gratuito para pequenos produtores e acompanhamento de qualidade sem cobrança adicional. Também criei uma política que parecia óbvia, mas nunca tinha sido escrita. Nenhum parente ocuparia cargo de direção apenas por causa do sobrenome. Competência, responsabilidade e a avaliação seriam exigidas de todos. A empresa não cresceu 20% naquele semestre. Cresceu 4%, mas pagou em dia, manteve os 204 empregos e voltou a dormir sem esconder números. Numa sexta-feira, depois de uma reunião, encontrei Maitê esperando na recepção. Ela estava mais alta ou talvez apenas mais segura. Trazia uma pasta escolar contra o peito. Fomos tomar café numa padaria perto da Avenida do Contorno. Ela pediu suco e ficou girando o canudo dentro do copo. Posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que você não acabou com o pai? Você tinha documentos. Todo mundo estava contra ele. Eu pensei antes de responder. Porque responsabilizar alguém não é destruir essa pessoa. É impedir que ela continue machucando os outros sem consequência. Você perdoou? Eu não vivo mais tentando puni-lo. Mas isso não significa voltar, esquecer ou fingir que não aconteceu. Então o que significa? Significa que a dor não decide mais por mim. Ela ficou quieta. Depois pegou minha mão. Na manhã seguinte, abri a janela da varanda do meu apartamento. A cidade ainda despertava. Um ônibus passou ao longe. O cheiro do café subiu da cozinha e a luz entrou pelo piso de madeira como uma faixa dourada. Peguei a pequena caixa onde guardava algumas fotografias do casamento. A aliança estava ali, entre um cartão antigo e uma imagem de nós 3 na praia. Não joguei fora. Também não coloquei de volta. Aquele anel pertencia a uma parte da minha vida que existiu de verdade. Houve amor, houve esperança, houve erros e houve um fim. Eu não precisava negar o passado para deixar de ser governada por ele. Durante muito tempo, Nicolau acreditou que meu valor vinha do sobrenome Sampaio. Lavínia acreditou que eu deveria agradecer por ter sido aceita naquela família. E eu, em silêncio, quase aceitei a ideia de que precisava continuar provando que merecia estar à mesa. Eu não precisava. Respeito não é prêmio por obediência.
Trabalho não vira favor só porque foi realizado por uma esposa. E preservar uma família nunca pode significar preservar a liberdade de alguém humilhar, controlar ou apagar outra pessoa. Naquela festa, Nicolau me entregou o divórcio acreditando que estava encerrando minha história. Na verdade, encerrou apenas o período em que eu salvava suas escolhas com o meu silêncio. A verdadeira vitória não foi vê-lo implorar. Foi não precisar mais que ele reconhecesse quem eu era. Esta história deixa uma reflexão importante. Humilhação pública, controle financeiro e desvalorização constante não devem ser tratados como problemas normais de um casamento. Cada relação possui sua própria realidade e decisões envolvendo separação, patrimônio ou filhos precisam de orientação responsável. Procurar apoio jurídico, psicológico ou familiar não é sinal de fraqueza. Às vezes, o primeiro passo para recuperar a própria dignidade é reconhecer que respeito não deve ser implorado dentro de uma relação. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de coragem, justiça e recomeço. Esta história é inteiramente fictícia e foi criada com auxílio de inteligência artificial exclusivamente para fins de entretenimento. Seu objetivo é transmitir mensagens positivas e reflexões sobre a vida. Ela não se refere, representa ou tem como alvo qualquer pessoa, organização ou estabelecimento real. Qualquer semelhança com pessoas ou acontecimentos reais é mera coincidência.